Aqui nos nossos estúdios, né, a gente vai conversar com o Rafael Leal, que esteve lá no Rio de Janeiro, trouxe vários momentos pra gente maravilhosos. Bom dia, viu, Rafael? Seja bem-vindo. Bom dia, Gerson. Obrigado pela oportunidade. E também o Otávio Baldin, né, que esteve também lá no Rio de Janeiro. Que experiência, hein, Oswaldo? Pois é, bom dia, Disse, bom dia, Otávio, Rodrigo. Desculpa. Eu vou falar Baldin, que é mais fácil, Pode. né? A gente é acostumado, né? E parabéns desde já pelo trabalho de vocês. Que alegria, né, Disse? A gente poder se sentir mais perto do Papa através de vocês que estavam lá no Rio. Olha, e pra gente também foi uma satisfação muito grande, porque você imagina, é um evento que teve essa possibilidade de concentrar um número de jovens tão grande. E a gente já mais ou menos imaginava que o Papa teria um discurso, ou discursos muito profundos, né? E realmente tocar nisso bem de perto foi algo muito emocionante para nós. Nos intervalos de cada entrada ou das matérias, eu até mesmo me emocionava, porque a gente sempre tinha perto da gente um telão, né? E ali a gente podia acompanhar as imagens. E como era bonito você ver a prioridade do Papa em cumprimentar os jovens, em cumprimentar os idosos, em cumprimentar os cadeirantes. Então, isso para mim ali já ficou muito marcante. Eu até estava brincando com o pessoal lá, falei, gente, se eu tivesse trazido meu filho aqui, ele teria também pego no colo, porque era impressionante a prioridade que o Papa dava para essas pessoas. Eu brinquei que foi a jornada da criançada. Agora podia ter a jornadinha, né, com as crianças. Então foi exatamente isso, ver que o Papa, por um lado também, vindo aqui ao Brasil, ele colocou algumas prioridades, isso também ficou muito nítido. Ele quis em Aparecida, ou seja, ter esse encontro com Nossa Senhora, ele quis ter um encontro com as pessoas mais necessitadas, então você pega aí a comunidade de Varginha, ficou nítido isso também, quis visitar os doentes, foi até o Hospital São Francisco, os doentes, os mais necessitados, e quis estar com os idosos, né? Então, em cada parada que ele fazia ali, e também através dos discursos, esse paralelo que ele traçou também muito bem. Dá para ver que o Santo Padre se preocupa tanto com a juventude como também com as pessoas mais idosas, ou seja, os dois extremos da pirâmide ali, né? E realmente ele incentivou muito, né, que os idosos proclamem a sua sabedoria e que os jovens explodam na sua juventude, demonstrando a sua fé. Então é isso que eu, por um lado, também espero, né, que essa jornada traga esses frutos no maior país católico do mundo, aqui do Brasil, iluminando todos os continentes com essa boa nova, né, que os jovens não tenham vergonha, que eles vão às ruas e proclamem a sua fé e que os idosos também nos encham com a sua sabedoria. E eu quero abraçar a todos que estiveram nessa jornada, dando esse testemunho maravilhoso de fé, né? Você que está em casa, e se você quer participar com a gente, não é isso, Rodrigo? Tem o seu testemunho aqui. Pode participar, a gente está esperando a sua participação aqui pelas nossas redes sociais. Participe pelo nosso Twitter, @manhãviva, pelo nosso Facebook, facebook.com/manhãviva. Se quiser também, manda um e-mail para a gente, manhãviva@cancionnova.com. Conte para a gente como você viveu essa jornada, como você está aí vivendo aí nessa pós-jornada. O Papa é interessante que ele sempre falava, mas também ele lançava perguntas. O que a cruz deixou em vocês? O que vocês deixaram na cruz? Então, participe, conte para a gente. Tem gente que está vindo aqui pessoalmente contar. O Padre Fabrício de Patos, lá na Paraíba, com os jovens, estão aqui no estúdio acompanhando o programa. Sejam bem-vindos, viu? Eles estão aqui dentro, mas tem muita gente lá fora. Obrigado, viu, Padre? Obrigado, Deus abençoe. Ô, Baldin, como é que foi a sua experiência lá? Muita chuva, muito barro, mas muita fé também, né? O estado resfriado é um pouco da chuva. O Rafael estava falando dessa questão do discurso e como que o Papa ele conseguia se moldar de acordo com a realidade que ele conhecia, né? E ali em Manguinhos o discurso dele foi muito simples, no sentido de que o desejo dele era de entrar na casa de cada brasileiro, tomar uma água fresca, né? Se podia colocar mais água no feijão, né? Então eu acho que, de certa forma, quando ele fala nessa simplicidade, as pessoas ali se sentiam acolhidas, né? Próximas, né? Próximas a ele, né? Eu acho que uma das... Engraçado que nessa minha experiência da jornada, a mais marcante mesmo foi no último dia, na missa de envio. É até curioso, porque era uma adrenalina muito grande, né? Uma correria de matérias, a gente passava horas e horas na rua,
horas e horas na edição, e eu sentia falta de, eu quero viver a jornada, mas eu quero viver intimamente a jornada, né? Era um desejo que eu tinha. E eu realizei esse desejo no último dia, que foi na missa de envio. Eu disse, não, eu quero participar de um dia da jornada, mas participar como um peregrino. E eu fui assistir a missa de envio, e eu cheguei, ouvindo o Papa falar, eu já comecei a me emocionar. E não teve... Porque era e eu olhava, observava no telão as imagens que se misturavam com o Papa de rostos e identidades de gente do mundo inteiro. Gente em silêncio, gente rezando, a devoção, as pessoas que levavam fotos. Era uma mistura tão grande, né? Provocava mesmo uma emoção, uma coisa que é inexplicável, né? Você via ali a fé daquelas pessoas. E o Papa, mais uma vez, revelava a sua simplicidade, né? Revelava o grande homem que ele é, o representante da igreja. Eu acho que foi uma emoção mesmo para o mundo inteiro. Mundo, né? De tantos discursos, de palavras bonitas, de tantas promessas, né? Mas de testemunhos vazios. Quando a gente percebe isso, né? Que o Papa ele testemunha com a sua própria vida, né? O mundo para ver. É impressionante como as autoridades, né, os artistas que participaram, até mesmo em outras emissoras, os repórteres, enfim, todo mundo se emocionando, né? Todo mundo contagiados com o Papa Francisco. Impressionante. Um momento, logo na chegada, em que ele saudou a presidente Dilma, e ele falou, eu peço permissão para entrar no coração, eu bato delicadamente. A Dilma não se conteve, né? A gente viu as imagens da Dilma emocionada ali, acolhendo as palavras do Papa. Foi demais, né, Tícia? Verdade. Quem não se emocionou, né? Quem não deixou que a lágrima corresse? Não tinha jeito. Mas foi um verdadeiro espetáculo ver isso, né? Essa unidade dos jovens. Interessante também é que ali mesmo na praia de Copacabana, durante esses dias, principalmente na missa, né? Na vigília, na adoração ali, um silêncio naquela praia de Copacabana. Diante de multidão de pessoas, né? E Jesus ali exposto, ou seja, até numa das participações eu estava falando a respeito disso. Falei, gente, é uma oportunidade que temos de rezarmos com o Papa. As pessoas que estão aqui, você que está em casa, né? Uma adoração conduzida pelo Papa. E você vê aquele silêncio, ou seja, era inevitável que algo diferente estava acontecendo. O padre sempre dizia assim, olha, esperança, né? Como ele pregou, como ele falou de esperança, de confiança, ele dizia também que muitos vieram como discípulos, né, para as jornadas dessa peregrinação, mas não tenho dúvidas de que todos agora partem como missionários, né? Então, é uma missão para levar, né, até 2016, não deixar esfriar, para que possa, né, a próxima jornada ser igual essa, né, ou melhor do que essa, né? É interessante porque 2016 se recorda, se celebra os 30 anos da Jornada Mundial da Juventude, né? A jornada que já passou pela Polônia e agora retorna, né? E, claro, também festejando, até lá, está prevista a canonização do Papa João Paulo II, até dezembro desse ano, mais ou menos, ainda não saiu a data oficial. Então, teremos mais um santo, né? Um santo tão aguardado, tão esperado em meio aos jovens. Então, com certeza, essa Jornada Mundial da Juventude na Polônia será algo também fantástico, né? Olhando essas imagens ali do Rio de Janeiro, é tão interessante, a gente costuma falar tanto, né? E a cidade do Rio tem esse título de cidade maravilhosa, né? Mas, realmente, é tão interessante porque o Papa fez na vigília ali de adoração, uma reflexão sobre o campo da fé, né? E a vigília, os dois últimos atos da jornada seriam realizados no campo da fé em Guaratiba. E realmente nada é coincidência, tudo é providência, né? E essa vigília aconteceu ali naquele lugar. E que imagens, né? A natureza junto à fé. Uma imagem também que me marcou bastante era ver o Papamóvel ali naquela Avenida Atlântica, né? E a multidão acompanhando o Papamóvel, como se fosse uma onda feita de gente mesmo, assim, era tão interessante ver isso, né? E realmente eu tenho certeza que marcou bastante, não só pelas imagens, mas também pelos discursos que o Papa fez. E para você, Baldinho, o que te mais marcou nessa jornada? Eu acho que Manguinhos foi interessante, né? A minha ida lá.
mas também essa questão do Papa, né, do Rio de Janeiro, o Dom Orani disse, né, que falou da questão do Papa, mas eu fiquei observando depois da missa como que o Rio de Janeiro ficou diferente uma semana inteira, né? Mas eu acho que a igreja ela vai ter certeza que o Rio de Janeiro vai estar diferente, mas que em cada cantinho do mundo vai ter um discípulo, vai ter alguém com a sua esperança renovada, com uma palavra nova para oferecer para outras pessoas, para fazer novos discípulos. Eu acho que essa missão da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, ide e fazer novos discípulos, eu acho que foi uma missão forte. E eu acho que o Papa pode ficar tranquilo que acho que a juventude e os peregrinos vão responder da melhor maneira possível e vão fazer realmente novos discípulos, né? Poder ver aquele Rio de Janeiro, daquele jeito, aquela praia de Copacabana, com um número de pessoas histórica, né? Mais de 3 milhões de pessoas ali. E ter a certeza que cada um desses peregrinos, né, vão se espalhar pelo mundo. E na sua comunidade, na sua paróquia, na sua casa, no seu bairro, vão fazer novos discípulos, vão levar o que aprenderam dessa experiência, que é incrível, né? E é incrível também, né, que todas as mídias comentando, Rodrigo, que além, né, dessa demonstração de fé que aconteceu no Rio de Janeiro, também a lição de civilidade dos jovens, né, que é impressionante, assim, que a cidade ficou limpa, porque vários comentários dizendo que em outros eventos que acontecem no Rio de Janeiro é depedrada, é bagunça, é sujeira, muito com o né? Réveillon ali em Copacabana, o Carnaval também, Carnaval. né? E aí ficou tudo muito limpo, né? Tudo bem organizado, os próprios jovens fazendo a coleta do lixo. Isso também impressionou, né? Sim. De mostrar que eles estavam ali para vivenciar a fé de verdade. E quem tem fé preocupa com tudo. Se acontecia alguma dificuldade no metrô, enfim, o pessoal se reunia para rezar. Isso que o pessoal, a gente ouviu os comentários, a gente estava aqui, né? Vocês vivenciaram, vocês viram isso. Olha, eu acho assim que por mais que a pessoa tentava procurar um defeito para a Jornada Mundial da Juventude, claro, nada é perfeito. Até porque é muita gente, né? Exato, mas os defeitos foram mínimos. Porque se você for analisar por número, uma jornada como essa, que sanou, vamos lá, isso não é tão importante assim, mas vamos abordar. 1 bilhão e mais de 1,5 bilhão para a cidade do Rio de Janeiro, uma Jornada Mundial da Juventude como essa, já é um ponto muito positivo. Uma praia de Copacabana praticamente limpa, os garis não tiveram quase trabalho para limpar a praia no dia seguinte. Mostra a questão da postura de um jovem, né, de que tem uma fé, que foi ali não para bagunçar, mas foi para rezar. Existe uma consequência disso também. Você não via bebida alcoólica, você via os jovens ali numa alegria espontânea. Então, se você for analisar números, a gentileza marcou muito, e essa palavra gentileza no Rio de Janeiro tem um significado muito grande, né? Então, toda a hospitalidade das pessoas ali presentes também. Então, isso, uma coisa que eu achei interessante também nos bastidores, não sei se as pessoas em casa viram, mas andando pela Avenida Atlântica ali, os garis começavam a limpar, porque a avenida estava interditada, muita areia na pista, você podia até escorregar. E os jovens aplaudiam o trabalho dos garis. Então, assim, é algo que você não costuma ver em outras festividades, né? Então, se a gente for analisar por número, o Rio de Janeiro foi verdadeiramente abençoado e, claro, o Brasil e todo mundo, né? Rafael falou essa questão da gentileza. Eu pude acompanhar um exemplo e vi pela TV outro exemplo. Que as pessoas estavam reclamando da questão dos banheiros químicos, né? Do pouco número de banheiros que tinham. Mas os porteiros dos prédios de Copacabana abriram as portas dos prédios para oferecer banheiro para os peregrinos. E outro gesto que eu vi foi na vigília, que a gente foi fazer uma matéria durante a madrugada para ver como é que o jovem estava levando aquela noite fria lá em Copacabana. E um grupo de mulheres oferecendo chocolate quente. Até a senhora falou comigo que ela não pôde ir na peregrinação, mas que ela queria fazer um gesto para aqueles jovens, né? E aí oferecendo chocolate quente, ela mais 2 mulheres, e as pessoas retribuíam com muito carinho. Até uma falou assim, que ela vai ter oração para sempre, né? Porque os jovens prometeram rezar por ela para sempre, por esse gesto que ela fez por eles. Um show de solidariedade, né? Justamente que o Papa, né, em vários discursos, pedia isso, né? Tem uma hora que ele diz que solidariedade às vezes vira até um palavrão, né? Mas que bonito, né? As pessoas que vieram também aqui no Brasil poder contemplar isso, né? Essa acolhida, esse carinho do brasileiro. Essa devoção do Papa Francisco, que logo que ele chegou em Roma,
ontem ele fez questão de voltar à Basílica Santa Maria Maior para novamente agradecer a Nossa Senhora pelo bom êxito da sua missão cumprida. E uma coisa muito interessante, o Papa levou e depositou ali no altar de Nossa Senhora uma bola com as cores do Brasil e a bandeira do Brasil. Ele chegou em Roma, a primeira coisa, ele nem foi para a casa dele, foi para Santa Maria Maior, e lá ele levou uma bola para Nossa Senhora e a bandeira do Brasil. O Otávio dizia antes sobre essa reportagem que ele acompanhou a vigília, esse momento. Uma noite inesquecível, né, Otávio? Foi, eu lembro que eu dormi tarde nesse dia, a gente acordou às 2 da manhã, a gente foi para a praia às 3. E chegando lá é impressionante, você vê, não tinha nenhum pedacinho de areia ali, né? As pessoas tomaram conta da praia, nas calçadas também. Agora eu fico impressionado com a energia deles, né? Você vê ali, porque não era raro encontrar, não, era facilmente você encontrava o pessoal fazendo festa no meio da rua, né? Esse grupo colombiano que a gente viu lá, o pessoal com energia, cantando, parecia uma banda no meio da rua. E aí daqui a pouco a gente estava fazendo umas imagens deles, aí vinha do outro lado já um grupo de brasileiros, daqui a pouco se juntou todo mundo e a gente foi fazendo imagens. Mas foi uma experiência incrível. E o legal de observar isso é o sacrifício, né, que as pessoas fazem. É o sacrifício em nome da fé mesmo, né? Passaram a noite ali para um propósito maior, né? Se encontrar com o Papa. E acho que aquele momento, de certa forma, permitiu para eles também uma reflexão, né? Até tinha essa menina que eu entrevistei, essa brasileira, falando que eles dormiam, mas que de meia hora eles tinham que acordar porque o colchão esvaziava, para poder encher o colchão. Então, quer dizer, cada um tem uma história ali, né? E cada obstáculo que aparecia para eles não era um problema, né? Era mais uma experiência, né? De certa forma, cada dificuldade que aparecia, eles agregavam algo de bom, né? Mas foi incrível ver aquele pessoal, porque inicialmente a recomendação da prefeitura, né, ou até da igreja, numa coletiva que a gente foi, primeiro o representante disse que a orientação era que os jovens não dormissem na praia, né, como estava previsto para acontecer em Guaratiba. Depois a prefeitura assegurou que eles seriam segurança lá na praia, e aí o padre falou, se a igreja está falando, então a gente incentiva o jovem a dormir. O jovem não desobedeceu, né? Realmente foi, dormiu. E fizeram caminhada também, de 9,5 km, né? Você acompanhou também. Eu fiz esses 9,5 km. Tá com as pernas doendo, disse que tá com as pernas doendo até hoje. Porque eu era sedentário, não praticava nenhum tipo de exercício, e aí a gente foi, né? A gente fez essa peregrinação que saiu da Central do Brasil até Copacabana, 9,5 km. E a mesma coisa lá eu também parava. Tanto sacrifício que o jovem faz, né, que para as pessoas de fora parecia um sacrifício, né? Até que teve gente criticando como que o jovem vai andar 13,5 km, né, para Guaratiba. Mas isso faz parte da jornada, né? E faz parte, né, do espírito do jovem, né? O jovem quer participar desse jeito, né? Acho que são experiências que o jovem quer levar para casa, né? Então ali tinha possibilidade de ir de metrô, de ônibus para Copacabana, mas eles foram, né? E não teve um momento que as avenidas ficaram vazias, né? Da Central até Copacabana, sempre a avenida muito cheia. Ô Rafa, vocês estavam lá trabalhando, mas junto com vocês, jornalistas do mundo inteiro também acompanhando essa cobertura, né? Exatamente. A gente percebia ali uma movimentação muito grande, diversos jornalistas Pelo menos 5 mil cadastrados, mas com certeza muito mais. Com certeza. Você via também assim, muita gente, e é interessante porque essa jornada também ficou marcada pelos dispositivos móveis, né? Então o Papa aparecia, todo mundo levantava, então acabava que cada um era um repórter ali, né? Então cadastrados mais de 5 mil, um pouco mais, mas ali na prática mesmo haviam muitos, né? Eu inclusive também fiz, né, as minhas filmagens. Mas acho que isso que o Otávio estava falando é muito interessante, porque o jovem, a sociedade hoje, às vezes, ela quer implantar posturas que para a gente não sofrer, né? Para a gente não passar um aperto, vamos dizer assim. Mas o jovem, ele quer viver, porque faz parte de viver essas experiências assim, marcantes, justamente porque traz uma recordação, poxa, eu estava ali. Então o sentido da peregrinação é justamente da nossa passagem, da terra para o céu, né? Então a questão da caminhada tem isso, esse sentido da peregrinação. Então, e o jovem, isso já é algo ali característico da jornada, e o jovem quer participar e tem um significado específico para aquilo ali. Então, não é sofrimento. Sofrimento é para quem não entende a realidade ali ou não se aprofundou nela.
Então, isso daí foi muito bacana você perceber também, né? Essa disposição dos jovens, porque eles querem ser marcados por isso, né? A gente vai acompanhar agora, depois a gente continua a conversa aqui, como a mídia do mundo inteiro, como os jornais destacaram a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. O jornal americano The New York Times publicou que a visita do Papa foi marcada por tensões e erros por parte da organização do evento. O francês Le Monde destacou que o Papa falou sobre as dimensões sociais e éticas da Igreja. O jornal italiano Corriere della Sera publicou o abraço do Papa Francisco aos brasileiros e um banho de multidão em Bergoglio. O argentino Clarín, Papa disse que a realidade pode mudar e pede aos jovens para não desanimarem com a corrupção. Na Espanha, o El País publicou: Francisco propõe um cristianismo alegre, sem cara de luto. O inglês The Guardian, Papa diz que legalização das drogas não vai funcionar. O jornal chileno La Nación enfatizou: Papa exorta os jovens a entrar na revolução da fé. O jornal colombiano El Espectador: não trago ouro nem prata, mas sim algo mais valioso. Trago Cristo, disse Papa. O venezuelano El Nación destacou: Papa Francisco assegurou que jovens e idosos são aqueles que constroem o futuro dos povos. No Paraguai, o ABC Digital, Papa diz que festa de acolhida no Rio foi inesquecível. Foi inesquecível mesmo. Inesquecível. Foi. Olha, a gente tem algumas participações aqui, e-mails que a gente recebeu. Um de Portugal, Jailson Ferreira. Obrigado, Canção Nova, por nos proporcionar a participação na JMJ. A Canção Nova que transmitiu aí para Portugal, pessoas de outros países, na Terra Santa, muita gente acompanhando também, até no Japão, o pessoal acompanhando pela TV Canção Nova, a Jornada Mundial da Juventude. E ele diz: temos que resgatar a missão popular, em cada um que encontrarmos no nosso dia a dia. Temos que fazer como o Papa, cativar através do abraço, do contato, do sorriso, do olhar, amar o outro ao se aproximar dele, ou aproximar-se do outro para amá-lo. Temos que nos desinstalar, como disse o Papa. E o Papa mostrou como, através dos gestos e palavras, demonstrou na prática. E a Inês Cavalcante Quintela, de São Paulo, ela disse que ela dá bom dia a gente, que está aqui no estúdio, disse que já está morrendo de saudades do Papa. E a semana passada ela conseguiu uma semana inteira de folga só para acompanhar o Papa pela Canção Nova. E ela foi em Aparecida também, viu o Papa de pertinho com a família dela, e ela deixa o agradecimento dela à Canção Nova, que proporcionou essa oportunidade e dizer que nós missionários somos maravilhosos. Obrigado a vocês que estão aí em casa, que são maravilhosos. E nós queremos também agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam durante esses dias. Inclusive, a gente tem um recadinho, né, Rodrigo, para as pessoas que estão em casa, da mudança do nosso canal, não é isso? Pois é, talvez muita gente que está em casa não esteja conseguindo acompanhar nesse momento a TV Canção Nova, porque quem acompanha pela Sky mudou. Antes era o canal 24, agora é 163. Vamos avisar aí, né? 163. Então, o Papa enviou todo mundo em missão, a gente também está convidando a você. Seja missionário, divulgue a Canção Nova. Seus amigos aí têm Sky, liga lá, ou vai na casa e fala assim: você está sabendo que mudou a Canção Nova? Agora está no 163. Foi uma mudança da Sky. Para a gente também foi uma surpresa, uma novidade, enfim. Mas divulgue para os seus amigos, coloca aí no seu Facebook, no seu Twitter, manda um e-mail para os seus amigos: olha, acompanha a Canção Nova. Se alguém ainda não está assistindo, nunca assistiu, divulgue. Acompanha a Canção Nova. 163 na Sky. E assim você faz parte da nossa família e assume com a gente a nossa missão de levar a Boa Nova. Muito obrigado a vocês que estão com a gente nessa missão e se tornam divulgadores da Palavra de Deus através da Canção Nova. O Papa disse que continuarei a nutrir uma esperança imensa, né, nos jovens do Brasil e do mundo inteiro. Através deles, Cristo prepara uma nova primavera para a igreja. Então, o Papa saiu aqui dessa jornada mundial muito confiante, né? Então, a responsabilidade de todos nós, né, a assumir tudo isso que o Papa nos pediu durante essa jornada. Para vocês, o que fica de legado, né, dessa jornada? Olha, primeiramente, uma grande responsabilidade. Em segundo lugar, dizer o seguinte, que o Papa,
Claro, os textos foram muito profundos, foram muitos temas abordados ali. Eu até achei interessante que nessa questão de Varginha, se a gente for fazer uma comparação, a Basílica de São Pedro ficou ali por alguns momentos, né, naquele campo lameado, né? Então, é um Papa que fala muito pelas atitudes. Através dos seus discursos, são discursos profundos, mas ele fala muito pelas atitudes. Então, para mim, o legado maior dessa jornada é que nós, jovens, nós, pessoas, devemos levar o Evangelho primeiramente pelas nossas atitudes. Isso não é fácil, não é fácil. Mas é possível e, claro, acho que todos esses discursos aí é bom que a gente possa imprimir, guardar conosco, lermos sempre, porque é preciso realmente nos preencher para que esse testemunho aconteça. Aquilo que a igreja sempre prega, né? É o testemunhar. Então, acho que a consequência maior dessa jornada, e fica aí a responsabilidade grande para nós sermos estas testemunhas. Eu acho que fica um amor maior pela igreja, né? E a fé fortalecida também. E, claro, que a igreja é jovem, a igreja é viva. Acho que essa foi a mensagem mais marcante mesmo que ficou dessa JMJ. Tá certo. Olha, muito obrigada a vocês dois, né, que estiveram lá e que nos momentos onde vocês estiverem, toda a nossa equipe, a gente sentia lá juntinho com vocês, viu? Foi maravilhoso. Deus abençoe. Muito obrigada, viu? Obrigado. Estamos juntos. Estamos aí.